O milagre do perdão é uma conquista de Cristo. Cristo conquistou a justiça porque foi fiel ao Senhor. E agora, porque Ele foi fiel ao Senhor, Ele concede de forma milagrosa a nós. E nós, de forma milagrosa, aceitamos pela fé essa justiça. E nos tornamos justos perante Deus. E talvez você não entenda muito essa questão de perdão, e eu vou abrir um pouquinho agora. Nós, quando damos estudos bíblicos para as pessoas, ou tentamos responder para as pessoas como que funciona o perdão de Deus, a gente de alguma forma segue alguns requisitos. Eu já fiz muito isso, né? Hoje não faço mais porque entendi que não é o certo. Então eu já dei estudo bíblico, como ter o perdão de Deus. E aí tem alguns passos, me ajudem aí. Então para eu pequei. Agora como que eu recebo o perdão de Deus? Nós vamos pelos passos, né? Primeiro a gente diz o seguinte: a gente precisa então se arrepender do pecado. Se arrepender não, reconhecer. Isso, reconhecer. Puxa, eu fiz errado. Reconheci. Depois a gente fala assim, depois que você reconheceu o pecado, você precisa sentir tristeza pelo pecado. Ok? Sentir tristeza do pecado, agora você precisa então se arrepender do pecado. Arrepende do pecado. E depois então você confessa o pecado. E aí então você tem o quê? Perdão de Deus. Nós criamos os passos para receber o perdão de Deus. E isso é uma lorota. Por que isso? Vou falar com muito carinho. Primeiro, biblicamente, todos nós estamos em pecado. Nós somos maus. Segundo a Bíblia, um homem mau não pode se arrepender do seu pecado. Logo, todo homem não se arrepende. Então, como que nós nos arrependemos? Lembra os 4 passos que eu mostrei aqui primeiro? Que é reconhecimento do pecado. Você só reconhece o teu pecado se Cristo lhe deu bondade no coração para você reconhecer. O perdão de Deus não começa pelas minhas atitudes. Começa pelo quem? Por Deus. Existe neste mundo a ação do Espírito Santo no homem, nesse coração corrupto, onde ele coloca bondade para que você comece o processo do arrependimento. Nós não se arrependemos por nós mesmos. Vocês sabem que existe uma profecia em que haverá um momento em que a ação do Espírito será retirada da terra. E segundo os escritos de Ellen White, o homem vai dar vazão à sua maldade do coração, porque o Espírito Santo não estará lá para frear o pecado, não estará mais ali colocando bondade no coração de um assassino, de um corrupto, de um pedófilo. Então hoje é possível o perdão, é possível alcançar graça do perdão, porque existe o milagre do Espírito trabalhando no nosso coração. Porque é Jesus que realiza tanto o querer como o efetuar. Então o perdão de Deus já começa com a ação dele, não a nossa. E aí vem o segundo passo, né? A gente pensa assim, não, agora eu preciso sentir tristeza pelo pecado. Só é possível sentir tristeza do pecado quando você dá ouvido à voz do Espírito Santo. Se hoje ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Percebe que o sentir tristeza pelo pecado é a ação do Espírito no meu coração. Aí depois vem outro passo, nós temos que arrepender. E aí nós temos um conceito de arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Não, arrependimento é se você era um adúltero, me arrependi. Agora eu não sou mais adúltero. Eu não cometo mais o pecado. Eu me arrependi, não faço mais isso. E aí a gente agora faz uma promessa impossível para Deus. Senhor, eu me arrependi de ter assistido pornografia, eu me arrependi de ter assistido tal coisa, de ter falado tal coisa, de ter roubado tal coisa. Então eu me arrependi e prometo para o Senhor, por estar arrependido, que nunca mais vou fazer isso. E a gente acha que arrependimento é não cometer mais o pecado. E aí caímos numa ilusão tremenda, porque eu já menti para as pessoas. E me arrependi de ter mentido. Pedi perdão. E Deus trabalhou no meu coração e me arrependi. Porém, eu menti de novo. Arrepender não é abandonar o pecado e nunca mais cometer? Então, querido, estamos todos condenados. Porque você já se arrependeu de vários pecados, mas infelizmente, pela natureza pecaminosa, você voltou a cometê-los. E aí?
Eu tenho que confessar, é o quarto passo. Querido, não há palavra que sai da tua boca que Jesus já não conheça. O coração é jurisdição de Cristo. É jurisdição de Cristo. Então, eu quero dizer algo para vocês. Nós não podemos viver no pecado. Mas o milagre do perdão, ele está disponível hoje para nós. Ele está disponível para nós. E aí você tem que entender uma outra questão. Aquela mulher, quando Jesus fala assim, nem tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Pergunto, a salvação chegou para ela quando Jesus falou, eu também não te condeno? Ou a salvação chegou para ela quando ela cumpriu aquilo que Jesus falou, vai e não peques mais? Não entenderam? Vou repetir. Jesus fala assim, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Pergunta, a salvação chegou para ela quando Jesus falou, eu não te condeno? Ou a salvação chegaria para ela, o perdão chegaria para ela, quando ela fosse obediente à segunda ordem, vai e não peques mais? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos nos preocupar com os pecados, isso é verdade. Mas não são os pecados que vão tirar a justificação e a graça de você. Vou dar um exemplo muito simples. Acabei de ser batizado, aceitei Jesus como meu Salvador, fui mergulhado nas águas, morri para o pecado, nasci para Jesus. Fui batizado, uma festa aqui. Estou salvo, sim ou não? Sim, aceitei Jesus. Estou salvo, fui batizado. Quer mais cerimônia que essa? A não ser a Santa Ceia? Mas eu saí daqui dos portões da igreja. Estou todo feliz da vida, andando nas nuvens e tal. E aí estou andando, de repente, eu vejo uma mulher bonita. E ela passa por mim, e eu vejo, mas aí eu sou tentado. E aí existe a cobiça no meu coração, que eu olho para trás e desejo ela. Segundo Jesus, eu cometi o quê? Adultério. Eu pequei. Pergunto. Estava salvo quando fui batizado, sim ou não? Quando eu olhei para aquela mulher e pequei, estava salvo ou perdido? Querido, se você acha que está perdido porque você pecou, é porque você não entendeu a graça. Mas como assim, pastor? Lembra que eu falei que a jurisdição do coração é de quem? Essa é apenas uma pegadinha para falar com você. Porque eu ainda estou nesse mundo pecaminoso e existe a natureza. Lembra da natureza? Eu vou continuar. Mas peraí, estou liberado. Então eu posso pecar que eu vou ser salvo? Não é isso. O fato de você cair em pecado não tira de você a graça de Cristo. Não tira. A gente pensa que é assim. Fui batizado, estou salvo. Não tem nenhum paninho aqui, né? Eu já até fiz esse exemplo para você, né? Fui justificado por Deus. Antes de ser batizado e entregar a vida a Jesus, Deus olhava para mim, impressionante. Deus olhava para mim como um pecador. Eu não tinha aceitado Jesus como meu Salvador. Estava perdido. Realmente, a Bíblia diz isso. Quando eu aceito Jesus, eu sou transformado em filho de Deus. Eu aceitei Jesus, fui batizado. Jesus vem, o Adriano, ele é cobrido pela graça de Cristo. Olha só. Deus agora, quando olha para o Adriano, ele não vê o Adriano, os defeitos do Adriano. Ele vê o quê? A graça e a justiça de quem? Cristo. Na nossa cabeça, funciona mais ou menos assim. Estou revestido da graça de Cristo. Mas pequei. Estou perdido. Pedi perdão, fiz os 4 passos. Opa, agora revestido novamente. Andei, pequei. Perdido. Fiz os 4 passos. Salvo. Querido, a única maneira de tirar a justiça de Cristo sobre você é você dizer o seguinte: para eu ser salvo, eu preciso manter fiel.
está falando, pastor? Porque na nossa cabeça a gente precisa aceitar Jesus e também ser fiel. Porque se não for fiel, vai ser condenado. Salvação não vem pelas nossas obras, mas pela graça de Cristo. Agora entenda. Uma vez que eu aceitei Jesus como meu Salvador, fui revestido pela graça, eu em algum momento eu vou pecar. E João diz o seguinte: filhinhos meus, escrevo para que não pequeis, mas se cair em pecado, lembre-se, nós temos quem junto ao Pai? Um advogado. Então, a justiça de Cristo, ela só é retirada de nós, ela é só retirada de nós quando eu entendo que eu preciso cumprir tudo para ser salvo. Ou seja, vai e não peques mais, porque se pecar, está perdido. E não é bem isso. A graça de Cristo só é retirada sobre nós quando eu abandono, desisto do perdão, quando eu não quero mais isso. Ok? Então, não são nossos pecados que vão tirar-nos do céu, mas é não acreditar que quando eu cair, eu receberei perdão. Mas até quando vai isso, pastor? Até quando Cristo levantar no santuário e dizer: chega, está consumado. Ainda existe graça, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Essa mesma graça que nos perdoa, ela deve trabalhar no nosso coração. E a gente poderia falar sobre pecados voluntários e involuntários, mas eu queria que você saísse isso, fosse dormir com isso na cabeça. Perdão é um milagre de Deus. Não existe 5 passos para ter perdão. Você tem que entender. O perdão é um milagre divino. E milagre se explica? Milagre se aceita. Aceita o perdão e ande como um salvo. Não fique pensando que ao cair de pecado, você é tirado a graça sobre você. Você é um filho de Deus amado. E por ser um filho de Deus amado, em Jesus você merece o perdão. Aceite isso. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso.